O tema de hoje, sabem qual é? Porque é importante estudar a Bíblia. Porque é que é importante? Se estudarmos e meditarmos na palavra de Deus e se aguardarmos nos nossos corações em todos os momentos da nossa vida, incluindo os mais difíceis, temos a certeza que ela será de grande bênção para nós. A palavra de Deus foi dada com um propósito. O primeiro propósito é nós conhecermos a Deus, conhecermos o projeto de Deus para as nossas vidas, conhecermos como é que as coisas aconteceram, como é que as coisas sucederam. A Bíblia não é um mito. A Bíblia também não pretende ser um tratado de ciência, nem um tratado de história, nem um tratado de poesia. A Bíblia é verdade que transmite de várias formas e de várias maneiras as verdades de Deus. Há momentos que as verdades de Deus são transmitidas através da história. É verdade que às vezes é através da poesia, é através de muitas maneiras, mas uma coisa Deus quer é que nós o conheçamos. A Bíblia não diz tudo, mas a Bíblia diz tudo aquilo que eu preciso saber acerca de Deus e acerca da maneira como eu posso ser salvo. Se você pensa que na Bíblia vai encontrar resposta para tudo aquilo que você pensa, quer lhe dizer que não vai encontrar. Mas se você quer encontrar as coisas que você precisa e que eu preciso em relação à minha salvação e ao conhecer e saber acerca de Deus, então a Bíblia tem a resposta. A Bíblia não vai dizer tudo acerca de Deus, mas a Bíblia fala das coisas mais importantes acerca de Deus, porque Deus quer que nós conheçamos. Há duas revelações no mundo. Uma, a natureza. Deus revela-se através da natureza como mostrando o seu poder criador, ok? Mas Deus também se revela através da sua palavra para que nós conheçamos o que Ele pretende com o ser humano. Estudar a Bíblia e praticar aquilo que ela ensina vai permitir-nos a nós fazer escolhas sábias. Há muitas pessoas que, infelizmente, não fazem escolhas sábias. Ao contrário, fazem escolhas nécias. Porquê? Porque não querem consultar a palavra de Deus. Agora, cuidado com a maneira como consultamos a palavra de Deus. Há gente que tem o mau costume de abrir a Bíblia ao calha. Eu não vou dizer que Deus, na sua misericórdia, não possa falar uma ou outra vez dessa forma, mas essa não é a forma indicada. Deus quer que eu estude a sua palavra. Hoje há muita falta de estudo da palavra de Deus. E inclusive há igrejas, entre aspas, que não querem que os filhos de Deus, os crentes, estudem a Bíblia. E isso é gravíssimo. Isto faz-me lembrar o tempo da Reforma, quando estávamos proibidos. Claro que eu não vivi, vocês também não viveram. É a história que nos diz. Estava proibido ter uma Bíblia. Muitas pessoas foram queimadas por ter uma Bíblia. Muitas pessoas foram queimadas por ler a Bíblia, por estudar a Bíblia. A história está cheia de homens e mulheres que sofreram por causa do amor que tinham à palavra de Deus. E a Reforma trouxe uma coisa importante. Trouxe-nos a Bíblia nas nossas línguas vernáculas, ou seja, nas línguas de todos os países. Eu dou graças a Deus à Reforma, porque por ela nós temos a Bíblia em português. Eu dou graças a Deus pela Reforma, por isso nós temos a Bíblia em espanhol, em alemão, em inglês, em todas as línguas. Porquê? Porque o amor de algumas pessoas às Sagradas Escrituras levou-as a traduzir a Bíblia para as suas línguas. Não sei qual é a pessoa mais velha que está aqui nesta sala, mas eu lembro-me, no tempo do meu pai, a maioria das missas eram em latim. Ele contou-me. Eu dou graças a Deus porque nasci num lar cristão evangélico. Mas a Bíblia não era estudada. A Bíblia nem sequer era lida em português. Era em latim. E como o meu pai dizia, quem não sabia, ficava assim, ficava parvo.
porque se não estudou latim, não sabia aquilo que estava a ser dito. E o povo permaneceu em ignorância, anos e anos e anos, por falta da Bíblia estar traduzida nas línguas de cada país. Mas eu dou graças a Deus que um João Ferreira de Almeida, um Cassidora de Reina na Espanha, pagaram muitas vezes com a sua vida o nosso tradutor da Bíblia, João Ferreira de Almeida. Como não o queimaram em pessoa, queimaram uma estátua dele ali no Terreiro do Paço. Porque não puderam acabar com o homem que traduziu a Bíblia, que a maioria de nós hoje tem. Versão João Ferreira de Almeida. Meus irmãos, nós queremos que o povo estude a Bíblia. Nós queremos que o povo conheça a Bíblia. Nós queremos que o povo se agarre à Bíblia e saiba que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando estudamos a Bíblia, todas as verdades de Deus começam a fazer sentido e a encher as nossas mentes e corações de maneira tal que viveremos em e com paz, mesmo nos momentos mais difíceis, pois como diz a palavra do Senhor, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Estudar a Bíblia ajuda-nos a ser mais úteis no reino de Deus. Cultivar a palavra nos nossos corações vai permitir compartilhá-la inteligentemente, porque da nossa boca sairão bênçãos e não maldições. Eu fico hoje admirado como é que há pessoas que se dizem cristãs e amaldiçoam o seu semelhante. Nós não podemos amaldiçoar ninguém. A Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai e não amaldiçoeis. A Bíblia é a palavra de Deus. É o livro que expressa a mente e o coração do Criador. Nela estão as exigências de Deus para cada um de nós e as verdades necessárias para nós as vivermos plenamente, assim como as promessas de Deus para os seus filhos. E eu confio nas promessas de Deus. Sabem porquê? Porque as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Eu posso falhar numa promessa, mas eu sei uma coisa: Deus nunca vai falhar com as suas promessas. Confia nas promessas do Senhor. É por isso que o conhecimento da Bíblia traz-nos responsabilidade. E se tu não conheces a palavra de Deus, tu não podes desfrutar dela como Deus gostaria que tu a desfrutasses. À medida que tu conheces a palavra de Deus, que tu estudas a palavra de Deus, tu passas a desfrutar daquilo que lá está. Nós encontramos muitas pessoas que dizem: eu li e não entendi nada. Primeira coisa para estudar a Bíblia e ler a Bíblia é pedir ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo revela-nos a verdade. Porque se lermos a Bíblia porque vamos ler um livro qualquer, não vamos perceber nada. Mas se nós tivermos a consciência que queremos que o Espírito Santo nos fale através da sua palavra, o Senhor vai nos ensinar. Então, o estudo da Bíblia dá-nos capacidade para perceber e interpretar o que é lido. A Igreja Católica Apostólica Romana dizia que a Bíblia só podia ser interpretada pelos padres, pelos teólogos. Essa é uma grande mentira. Isso é uma mentira. A Bíblia em si interpreta-se a si mesma. Quando tu estás a ler um versículo ou um capítulo e tu não entendes, o meu conselho é: vai ler o que está antes, vai ler o que está depois lês os paralelos para tu entenderes. Mas nessa leitura, tu tens sempre que fazer uma oração muito sincera. Eu preciso, Espírito Santo, que tu abras a minha mente e o meu coração para entender aquilo que eu estou a ler. Um amigo meu, sacerdote católico, estava como diretor de um grande seminário na América Latina com 1500 alunos,
E ele nunca tinha tido, e era sacerdote e nunca tinha tido uma Bíblia na mão. Um dia ele ouviu um programa de rádio evangélico. E o facto de se ler a Bíblia e pregar acerca da Bíblia começou a despertar no coração daquele homem um interesse por ele próprio ir buscar a Bíblia. Ele resolveu ir à biblioteca, encontrou a Bíblia, começou a ler e apaixonou-se pelas Escrituras. Isto fez com que ele fosse mandado aqui para a Espanha, para um lugar onde, quando as pessoas começam a duvidar da fé deles, são recluídos num convento. Aconteceu-lhe isso. Pouco tempo depois, voltou ao país onde ele estava. Ele era cubano, ok? Quer dizer, ele era cubano de nacionalidade. André Carro d'Éguas. Posso dizer o nome dele? Não há problema. André Carro d'Éguas. E aquele homem começou a ler a Bíblia, a ouvir a palavra de Deus e teve que deixar aquele meio. E hoje, ele já tem talvez 90 e picos anos, está bastante velhote, mas, meus amados irmãos, a Bíblia transformou a vida de um homem que era sacerdote, que tinha muitos estudos, que era culto, mas infelizmente nunca tinha lido a Bíblia. E há gente que não estuda, não lê a Bíblia. E nós temos que amar o estudo da Bíblia, o ler a Bíblia, porque a Bíblia traz-nos instrução espiritual acerca das coisas mais importantes, como eu já disse. Então ela ajuda-nos. Também ajuda-nos a aprender o que ela diz em primeira mão. É por isso que quando nós citamos um versículo é importante que os irmãos abram e leiam para ver que aquilo que está a ser dito não é alguma coisa parecida. Na realidade é a palavra de Deus. Há muita coisa hoje aí parecida. Inclusive tenham cuidado que há Bíblias que não são Bíblias. Há, por exemplo, o que nós chamamos uma paráfrase, que é uma interpretação particular. Não tem a exatidão daquilo que deveria ter uma exegese, que é o estudo profundo, é o saber o sentido dos versículos. Ou uma hermenêutica, que é uma ciência que nos ajuda a interpretar os textos. Okay? E nós temos que ter rigor quando estudamos a Bíblia. Não é pegar versículos fora do contexto, como nós encontramos hoje muito pregador, e há tanto pregador que usa a Bíblia fora do contexto com os interesses pessoais, mas nós não queremos pregar os nossos interesses pessoais, mas queremos pregar toda a palavra de Deus. Nós não temos que pregar apenas uma doutrina ou um ensino, mas toda a doutrina e todo o ensino. Depois ainda há quem está contra a teologia, porque acha que a teologia é um palavrão. Mas a teologia é o estudo da palavra. É o estudo das diversas doutrinas que estão na palavra. Por exemplo, Jesus é Deus. Só houve aqui um amém ou dois. Jesus é Deus. Como é que sabemos? Muitos versículos. Não é um, nem dois, nem três. Muitos versículos. Há igrejas que não acreditam que Jesus é Deus. Há uma seita muito forte que vocês encontram todos os dias, que é as falsas testemunhas de Jeová, que não acreditam que Jesus é Deus. Mas a minha Bíblia diz... agora estou animado já, a vossa também. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu podia agora citar versículos e versículos e versículos sobre o facto de que Jesus é Deus. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, temos muitos versículos que nos ajudam a entender que Jesus é Deus. Por exemplo, sobre a Trindade. Alguns dirão, mas pastor, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. É verdade. É verdade. Mas aparecem as três pessoas. Olha, no batismo de Jesus, quem já leu sobre o batismo de Jesus? Uma voz do céu que disse, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Depois a pessoa de Jesus que estava lá e o Espírito Santo que veio sobre ele em forma de pomba. Não era uma pomba. Cuidado. Outro dia vi uma senhora a entrar por uma igreja com uma pombinha na mão. Isso é crueldade aos animais. Eu estou contra isso. E a senhora ia no culto e todos, aleluia, amém. O Espírito Santo não é uma pomba. Aprenda isso. Amém. Por favor.
Então eu tinha 100 pombas em casa, que era para ter mais Espírito Santo. Irmãos, não brinquemos com coisas sérias, por favor. Outra doutrina, a doutrina do pecado. A doutrina do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que eu conheço isto? Pelo estudo da Bíblia. Então que mal há em estudar a Bíblia? Porque é que alguns não querem que os crentes estudem a Bíblia? Eu já vou dar a resposta mais à frente. Possíveis respostas que eu esta semana tive a meditar, a pensar porquê. E fui escrevendo. E há muito para dizer. É verdade que eu não vou dizer tudo, porque senão os irmãos não iam sair daqui hoje. E eu tenho misericórdia de vocês e vocês têm misericórdia de mim. Então, a Bíblia traz-nos edificação pessoal. Quantas vezes nós estamos, só Deus sabe como estamos. Não nos apetece nada. Às vezes sentimos-nos vazios, sentimos-nos mal. Começamos a ler a Bíblia. Até hoje quando estávamos a cantar, penso que a alguns sucede isso, não é assim? Quando estamos a repetir coisas da Bíblia, isto começa a ferver cá dentro e a gente tem vontade até de pular, de saltar, porque as coisas de Deus trabalham connosco, por causa do Espírito Santo que torna a palavra viva, eficaz, penetrante, que alcança o nosso ser no mais íntimo. Porque a Bíblia diz, a minha palavra não voltará para trás vazia. Deus dê sua palavra para que ela faça reação nas nossas vidas. Como é que eu sei coisas acerca de Jesus? Por causa dos Evangelhos. Por causa do Antigo Testamento que profetizava a vinda de Jesus. Então eu estou a falar de alguém e não conheço a palavra para saber o que a palavra fala dessa pessoa? Eu tenho que estudar. Vocês têm que estudar para sabermos. O nascimento de Jesus foi algo real, algo autêntico, algo verdadeiro. E cumpriram-se muitas profecias do Antigo Testamento, cumpriram-se na pessoa de Jesus Cristo. E eu estou a pensar agora mesmo em Simeão, quando pegou na criança nos braços. E ele disse uma coisa tremenda: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele agora estava pronto para ir-se, velhinho, mas ele tinha tido a convicção da parte de Deus que ele veria o Salvador antes da sua morte. E ele agora, nesta oração sincera do coração, ele podia, despede o teu servo em paz, olhando para o menino Jesus. Os meus olhos já viram a tua salvação, a salvação que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. O diabo pensava que o facto de Adão e Eva terem pecado, que ele iria exterminar toda a raça humana iria terminar, mas Deus providenciou um escape, uma saída, uma salvação tão grande e preciosa, que é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós nesta manhã adoramos, glorificamos, exaltamos, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que vive em nós, é a esperança da glória. Cristo em ti, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. E eu sei, e nós sabemos que um dia estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia! Ele está preparando um povo para si, através da sua palavra. É por isso que Ele quer que nós aprendamos a sua palavra, porque a fé verdadeira, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é por ouvir historinhas, contos, entretém. Hoje há muita pregação do entreter crentes. E há crentes que estão a ser entretidos de tal maneira que em vez de se agarrarem a Deus, estão agarrados às coisas e aos homens e a este mundo. Mas a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. A nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. Cuidado, irmão. Não coloques a tua esperança nas coisas da terra, nas coisas visíveis, nas coisas que se veem, mas coloquemos a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso, no Omnisciente, no Omnipotente, no Omnipresente. Por isso Ele é Deus acima de tudo e de todos. Através da palavra eu conheço melhor Deus.
E a palavra ajuda-me a mim e ajuda-te a ti a prevenir erros. É como uma vacina. Era melhor nós usarmos a palavra de Deus como uma vacina que depois como um remédio. Quantas coisas más evitaríamos todos se seguíssemos os conselhos das Sagradas Escrituras. Mas às vezes, irmãos, humanos que somos, temos a mania que sabemos. Mas sabe, a Bíblia continua a dizer, sem mim, nada podeis fazer. Aconselha-te na palavra de Deus. Busca o conselho nas Sagradas Escrituras. Tiago, capítulo 1, versículo 21, disse: pelo que, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra, em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ele enxertou a palavra em nós. Um tronco que não podia dar fruto. Um tronco que não tinha nenhuma possibilidade de florescer. É a nossa vida. Deus, através da sua palavra, enxertou. Isto fez com que ela nos ajude a nós sabermos quem verdadeiramente pode salvar. E o único que pode salvar é Jesus. Amém? O único que pode salvar é Jesus. Eu vou avançar e gostaria que os irmãos agora, com muita atenção, abrissem a Bíblia. Eu poderia usar dezenas de versículos, mas vou usar talvez uns 5 versículos que nos ajudam a entender um princípio fundamental que é estudar a palavra de Deus. Por isso eu não entendo como alguém pode proibir de estudar a palavra de Deus. Vamos lá então ao primeiro. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Procura, está a falar pessoalmente neste caso a Timóteo, Paulo está a falar a Timóteo, e diz, procura apresentar-te diante de Deus como? Aprovado. Quantos aqui já reprovaram alguma vez numa disciplina? Quantos já aprovaram? Eu também reprovei alguma, quando era mais novo. Sabe o que é que significa para aprovares? Que tens que estudar. Tu não podes ir para um teste e não estudaste. E também não me venhas dizer que eu confio no Senhor, porque o Senhor, se tu não estudas, não te vai ajudar. Há jovens que às vezes, para não estudarem, dizem, pois eu confio no Senhor. Pois é, confias no Senhor, mas é que o Senhor não confia em ti porque tu não estudaste. Essa é que é a diferença. Então, por favor, jovens e os não jovens, estudemos para os exames, está bem? Estudemos. Como obreiro que não tem que se envergonhar, e o que diz agora? Que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar? É usar. Como é que eu posso manejar algo? Quando eu aprendo. Se eu não aprender, eu não vou saber manejar. Se eu não estudar, eu não vou saber como utilizar. E a palavra está a dizer, aqui, Paulo a Timóteo, que ele tem que manejar bem a palavra. Qual é a palavra da verdade? É a palavra de Deus. Manejar bem a palavra da verdade. Então, a importância de tu e eu estudarmos a palavra de Deus. De lermos corretamente e dentro do texto, nunca fora do contexto, a palavra do Senhor. Então, temos que procurar manejar corretamente, temos que treinar, estudar e capacitar-nos. Segundo versículo. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29.
Diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor estava a falar a líderes naquele momento. E Ele está a dizer claramente: vocês estão a errar porque vocês não conhecem a palavra de Deus. E vocês tinham a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, quando pegamos nela, não é para ensinar mal. Não é para ensinar doutrinas, não é para ensinar doutrinas heréticas, era isso que eu queria dizer. Não é para ensinar qualquer coisa. E desculpem a expressão, também não é tirar as coisas do bolso ou da mente e começar a falar baboseiras, coisas que... Tu tens que saber o que é que estás a falar. Há por aí muitos que dizem que é uma revelação e eu acho que é uma feijoada, não é uma revelação. E há muita gente que diz que é uma inspiração e, desculpem, é tudo menos isso. Porquê? Porque estão a sair fora da palavra de Deus. E nós não podemos sair fora da palavra de Deus. Então diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então eu digo: como é que não erramos? Quando estudamos a palavra de Deus. Você não quer errar nas coisas espirituais? Estude e leia a palavra de Deus. Eu gosto muito, no livro dos Atos dos Apóstolos, dos crentes de uma cidade chamada Bereia. A palavra de Deus foi pregada. E vocês sabem o que é que os crentes lá faziam? Iam ver se estava escrito ou não estava escrito. E sabe muitas vezes de quem é a culpa de haver tanta heresia? Dos crentes. Porque estão a seguir heréticos, seguem no Facebook, seguem no Instagram, seguem gente que diz coisa tão estúpida. Mas você é o culpado, você é que está a beber essa porcaria. Eu sou assim muito forte, sou do norte, sabe? Porcaria, sou do norte. Isso é porcaria. Isso é água estragada, que não pode saciar a sua sede espiritual. Porque você está a beber nas fontes que não deveria beber. Hoje, qualquer gente se intitula pregador. Eu já tenho ouvido cada coisa que eu dava-me vontade de ser como Jesus. Pegar no chicote, não batia neles, mas às vezes tenho essa tentação. Eu peço perdão a Deus que também tenho essa tentação. Mas nunca batia em ninguém, espero não bater. Mas sabe uma coisa que a mim me dói? É ver alguém ensinar coisas dizendo que é de Deus e não é de Deus. As pessoas deviam ter mais respeito quando falam em nome de Deus. Não deixe dizer qualquer coisa sem fundamento na Bíblia, sem fundamento nas Escrituras. Irmãos, hoje há um culto ao homem impressionante. Impressionante. As pessoas, em vez de glorificarem a Jesus, querem se glorificar a elas próprias. As pessoas, em vez de levantar bem alto o nome de Jesus, levantam o seu nome. Mas, irmãos, tenhamos cuidado. Nós só queremos que o nome de Jesus seja glorificado neste lugar, na nossa vida, em cada momento, porque foi Ele que nos salvou, foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário, foi Ele que nos providenciou uma salvação tão grande e nós não pagámos nada. Ele pagou o preço. E só isso seria suficiente para eu ser a pessoa, e vocês, mais agradecidos nesta terra. Eu gosto muito daquele hino que nós cantamos: mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor. Que possamos todos nós ser gratos ao Senhor, reconhecidos, agradecidos ao Senhor. Então, para não errar, conhece a Escritura. Efésios 4, 13 e 14. Efésios 4, 13 e 14. Paulo está a falar aos crentes na cidade de Éfeso. E Paulo está a dizer até que toda a igreja, todo o povo de Deus, cheguemos à unidade da fé. A fé deve produzir o quê? Unidade. Não separação, não divergência, não cada um para o seu lado, mas unidos numa só fé, numa só doutrina, no mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz, e de pleno conhecimento do Filho de Deus. Como é que eu vou adquirir conhecimento do Filho de Deus? Através do estudo da palavra.
Você nunca saberá todo o plano de Jesus, de Deus, se você e eu não estudarmos a palavra do Senhor. E o conselho que Paulo está a dar aqui à igreja de Éfeso é precisamente este: do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Você é culpado quando você se deixa levar pelos ventos das doutrinas. Você e eu temos que nos arraigar à palavra de Deus, que é a única que nos traz o equilíbrio, é a única que nos traz o conhecimento perfeito, o conhecimento sério daquilo que Deus pretende para nós. Mas há muita gente que sabe, são das modas. Eu já vivi muitas modas e vocês também. As modas passaram, vão passando. É assim ou não é? Coisas que hoje são moda, daqui a um tempo já não são moda. Mas a Bíblia não anda de modas. A Bíblia, aquilo que ela foi, é e será. Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia não muda com as modas. A Bíblia não muda com os tempos. Há pregadores que mudam. Hoje ensinam uma coisa, amanhã ensinam outra. Porque sabe uma coisa? Eles não querem fazer a vontade de Deus. Eles querem fazer a vontade deles. Mas nós somos chamados para fazer a vontade de quem? De Deus. Nós temos que pregar o quê? A palavra do Senhor. Nós temos que ensinar corretamente. Tudo o que ensinamos tem que ter um fundamento nas Sagradas Escrituras. Só assim é possível transmitir um ensino sério e equilibrado. Então, o pleno conhecimento vem pelo estudo da palavra. Qual é a maneira de não sermos enganados? É conhecer o que é verdadeiro. Não te preocupes com o falso, estuda o verdadeiro. Há muita gente que está muito preocupada em conhecer o falso. Se tu conheceres o verdadeiro, vais deitar fora o falso. E nunca vivemos num tempo onde tudo é falso. Saiu um produto hoje, na China amanhã já lá está. A vender. Eu nem sabia isto. Outro dia que me disseram, temos amigos entendidos em muitas matérias, eu gosto de falar, não conheço, gosto de falar com quem sabe. Estava-se a falar, vocês conhecem um dos relógios mais famosos do mundo, é o Rolex, né? Rolex. Eu não sabia que havia, mesmo na China, nas falsificações, há 4 Rolexes. Eu ouvi mal, ou era 3 ou era 4, agora já... E eu não sabia, eu pensei que era tudo... Não, até as falsificações, umas são melhores que as outras. Mas são falsificações. O homem, onde chega? Para enganar. Mas a palavra de Deus é totalmente verdadeira. Tu não necessitas de imitações, tu não necessitas de buscar a menos falsa, porque menos falsa nunca será verdadeira. Mas tu e eu necessitamos daquilo que é verdadeiro, daquilo que é autêntico, daquilo que é genuíno, que é isto que hoje falta ao homem. É isto que hoje falta à sociedade. É isto que hoje falta nas famílias. É isto que hoje falta no mundo onde vivemos. Um mundo de tanta mentira, de tanta corrupção, de tanta tragédia. O homem tem necessidade de ter um encontro com o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Aquele que está vivo, aleluia, e está intercedendo por ti e por mim, e tem os braços abertos para nesta manhã receber-te como filho. Sim, como filho. Deus tem prazer em receber-te como filho. E a sua palavra diz: todo aquele que a mim vem, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Venha Jesus nesta manhã. Entrega a tua vida ao Senhor. Aleluia. João 5,39. João 5,39. Diz assim: examinai as Escrituras. O que é um exame? É estudar. Se você vai ao médico, também usa assim, não é? Que olham para si. Não, olham não. Põe a cabeça assim, se está aqui algum médico, perdão, se você faz assim está errado. Olha para baixo, o que é que o senhor tem? Já me aconteceu, o que é que o senhor tem? Eu dei vontade de dizer, o que é que você acha? E nós temos que dizer, olha, tem isto e aquilo. E ele nem viu nada, nem auscultou. A maioria faz o correto, é? A minha médica faz isso. De família. Mas eu já vi médicos que é assim. É por isso que depois a pessoa diz, isso é uma dor de cabeça, vai para casa e morreu.
Era uma dor de cabeça apenas. Examinar é ver com atenção, é esquadrinhar, é meditar, é isso que Deus quer, irmãos, desculpem. Os crentes, nós temos que aprender a examinar as Escrituras. E depois diz, e são elas que de mim testificam. Como é que você quer conhecer a vontade de Deus se você não estuda a palavra? Mais uma, está bem? 2 Timóteo 3, 16, 17. Eu tenho aqui hoje centenas de versículos, não os vou ler todos. Nós pregamos a palavra de Deus, está bem? Nós ensinamos a palavra de Deus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Oba! Então como é que não querem que se estude a Bíblia se a palavra de Deus é proveitosa para ensinar? Para redarguir, para corrigir, para instruir, adquirir conhecimento. Em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Como é que eu sou instruído se eu não estudar a palavra de Deus? E para toda a boa obra, 2 Timóteo 3, 16, 17. Então é proveitosa ensinar, redarguir, corrigir, instruir, e que Deus quer que sejamos perfeitamente instruídos. Olha, sabe, no Antigo Testamento, e eu não vou ler versículos, mas vou dizer aos irmãos, no tempo de Esdras e Neemias, sabe o que é que tinha acontecido? O povo tinha sido levado cativo por pecado. Tinham abandonado Deus. Tinham abandonado a palavra do Senhor. Então, quando regressaram, a palavra foi lida. Explicada, diz lá. Explicada. A palavra de Deus é para ser explicada de acordo com o que está escrito. E nós podemos ver isso, Esdras 7, 10. Podemos ver também, não vamos ter, Neemias 8, 8. Versículo 9, 12, 14, para os irmãos verem. E sabe que depois da leitura da palavra o povo chorou, o povo humilhou-se e o povo voltou ao caminho certo. Então como é que nós não vamos acreditar que a palavra de Deus traz instrução, traz conhecimento e traz mudança nas nossas atitudes? Agora sim eu vou avançar e vou falar daquilo que eu disse que eu escrevi, de porquê é que as pessoas não querem que se estude a Bíblia. E é aquilo que eu penso e vou refletir aqui rapidamente com os irmãos. Ora, desculpem lá. Ok, está aqui. Uns não querem que o povo estude a Bíblia, porquê? Porque têm medo de serem ultrapassados ou amam a ignorância. Sabe que há gente que ama a ignorância? Um verdadeiro filho de Deus e uma verdadeira filha de Deus nunca amará a ignorância. Gostaria de haver um amém da vossa parte, a menos que vocês amem a ignorância. Vocês amam a ignorância? Olha, eu não gostaria de ter discípulos de Jesus que digam que amam a ignorância. Eu amo a verdade. Vocês também? Então digam amém, alto, por favor, para animar o pregador. Amamos a verdade, irmãos. Não a ignorância, desculpem. Esta igreja não ama a ignorância, nem quer que as pessoas sejam ignorantes, mas que as pessoas conheçam a palavra de Deus. A igreja que gosta da ignorância não é uma igreja cristã, não é uma igreja de Deus. Depois, os que não querem que o povo estude a palavra, pode ser que procuram esconder algo e não querem que através da palavra sejam descobertos. Estão aqui? Ok. Também pode ser que afinal não estão seguros daquilo que ensinam, acreditam e fazem. E eu tenho que estar seguro acerca do que estou a pregar, desculpem. Eu tenho que estar seguro acerca daquilo que acredito. Porque se não estiver seguro, eu sou mentiroso, eu sou um falso. Eu tenho que estar seguro. Pode ser também que não confiam no povo, nem na capacidade do povo. Isso está errado. Nós temos que confiar no povo de Deus e na capacidade que Deus tem dado ao seu povo. O amém também foi muito fraco, mas o problema é vosso. Eu estou a defender-vos, vocês não dizem amém. Prontos, ok? Pode ser que são uma seita manipuladora que tem medo que o povo abra os olhos. Mas o povo tem que abrir os olhos.
O Espírito Santo é aquele que abre os olhos e o nosso entendimento para compreender as grandes verdades de Deus e aquilo que Deus pretende com o ser humano. Aleluia. Ou só direciona o seu ensino para uma ou várias áreas e se esquecem que a palavra de Deus é completa e abrange todas as áreas. Mas na Bíblia o ensino é precisamente o contrário. Deus quer e deseja que o seu povo estude e conheça a sua palavra. No Antigo Testamento o povo ouvia a leitura e a explicação da palavra de Deus. Aleluia. Então, nós temos que procurar manejar corretamente a palavra do Senhor. Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela é muito importante e eu termino com o Salmo 1:6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. E finalmente termino com Lucas 24, 27 a 31. E está a falar dos últimos momentos, quando Jesus, depois de ter ressuscitado, esteve com os seus discípulos, e concretamente com os 2 discípulos que iam a caminho de Imaús. E diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Irmãos, até quando o diabo veio tentar Jesus, sabem como é que Jesus lhe respondeu? Com a palavra. Se os crentes não conhecem a palavra, como é que respondem ao diabo? Com as tuas palavras? Com as tuas forças? Jamais. Tu tens que retorquir com a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito na palavra de Deus. A nossa confiança é na palavra de Deus, irmãos. A nossa defesa é na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que todos nós, se queremos ser mais que vencedores, temos que usar a cada dia.